Olá, amigos. Que Deus abençoe o seu lar. Amigos, o tema é a predestinação. Então, meus amigos, será que somos mesmo por Deus predestinados? Uns para filhos e outros para condenação eterna? Então, meus amigos, vamos mostrar para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, todas as palavras que falam sobre este tema. Então, amigos, todos sabem que todos os espíritos de vida, ou alma vivente, são de Deus. Ou melhor, saem de Deus, como está escrito em suas palavras. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Veja o que diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, você viu, meu amigo, o próprio Deus falando, todos os espíritos de vida, ou seja, alma, são dele. Então, tanto faz se o espírito é bom ou o espírito de vida é do mal. Ou seja, espírito maligno, todos saem de Deus, pois ele próprio fala em suas palavras. Isaías 45, versículo 6. Veja o que diz: para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então você viu, amigo, que Deus cria o mal. E esse mal passa de geração a geração, da primeira à quarta geração, daqueles que aborrecem a Deus. Então você viu, todo aquele que aborrece o Senhor são descendência do pecado, ou seja, filhos da perdição, ou seja, aqueles que não foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Veja o que Deus diz em suas palavras. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Deus fala: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Versículo 9. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então você viu que Deus está falando da descendência do homem pecador, daqueles que aborrecem a Deus, daqueles que são nascidos da carne, ou seja, da vontade do homem, não da vontade de Deus. Ou seja, descendência do pecado. Como está escrito nas palavras de Deus, João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, meus amigos, você sabe o que Deus quer dizer em suas palavras? Nesses dois versículos, veja, amigo, que Deus está se referindo do homem que faz filhos no pecado. A sua descendência será pecaminosa, ou seja,
filhos da perdição. Veja, amigo, e preste bem atenção nas palavras que vamos falar. Se um homem, ou seja, comete todos os tipos de pecado, e não se arrepende de nada, e é nascido um filho de uma das suas prostituição. Então, meus amigos, que irão assistir esse vídeo, este Deus Todo-Poderoso que sai todas as coisas, tão santo, tão puro, sua grandeza é inexplicável. Então, amigo, esse Deus Santíssimo colocará o espírito de vida desta criança que vai nascer como seu filho? Ou filho da perdição, descendência do pecado? Então, amigo, simplesmente o Deus Criador de todas as coisas colocará o espírito de vida de acordo com a sua descendência, ou seja, descendência maligna, o filho da perdição, porque foi feito do pecado. Então, Deus dá ao ser humano um predestino, ou seja, predestinado. Veja que todos os que amam a Deus, Deus o conhecia e o predestinou para serem a imagem de seu Filho. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, os que predestinou, a esses também chamou. Você viu que os escolhidos, ou predestinados, são chamados por Deus e também justificados. E depois de justificado, são também glorificados. Como está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 30. Veja o que diz: e os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Então, você viu que os chamados são justificados. Ou seja, Deus deixa justo e glorificado em Cristo. E justificado, porque Jesus é a justiça de Deus. Veja o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, vocês viram que nós fomos abençoados antes que o mundo existisse? Nos céus, em Cristo. Veja o que diz no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor. Então, amigo, fomos escolhidos por Deus antes do mundo existir. Então, amigo, você sabia que todos os que acreditam em Deus e têm o testemunho de Jesus, todos são filhos de Deus e foram gerados por Deus, não criados como o diabo foi. Então, meus amigos, vocês vão ver ou conferir nas palavras de Deus que somos gerados por Deus, porque fizemos parte do corpo de seu Filho Jesus, que morreu.
pelo mundo todo, mas aquele que o aceitar. Então, veja o que está escrito em suas palavras. Hebreus capítulo 1, versículo 5, veja o que diz. Porque qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, viram, meus amigos, somos gerados de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, da geração de Deus, como seu Filho Jesus, pois fizemos parte do corpo de Cristo. Já aqueles que não amam a Deus e o seu Filho Jesus, são descendência do pecado, filho da perdição, ou seja, filhos do diabo. Sua descendência é de seu pai, como está escrito nas palavras de Deus. João capítulo 8, versículo 44, veja o que diz. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então, amigo, todos os espíritos do mal saem de Deus, como também o espírito do diabo, que saiu de Deus. Veja, amigo, como o espírito do diabo foi criado por Deus, não gerado. Ou seja, não é da geração de Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Veja o que diz. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, amigo, todos os que não foram escolhidos por Deus antes do mundo foram criados, que nem o diabo. Mas aqui na terra todos têm livre arbítrio. E se um filho do diabo aceitar Jesus como seu Salvador, será recebido de braços abertos por Deus. Porque Deus queria que todos se salvassem. Mas a Bíblia também diz que nem todos serão salvos. Então, amigo, você viu que temos um destino, ou seja, um pré-destino. É só você querer ser de Deus, porque você tem livre arbítrio aqui nesta terra. Então, amigos, e para provar para vocês que temos um predestinação, ou seja, os escolhidos antes que o mundo existiu. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Então, meus amigos, como tem a predestinação dos filhos de Deus aqui na terra, ou seja, os que foram predestinados antes da fundação do mundo, para serem filhos de adoção por Cristo. Então, meus amigos, também tem a predestinação dos filhos da perdição,
ou seja, filhos do diabo. Como está escrito nas Escrituras, João capítulo 17, versículo 12. Veja o que diz. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão os filhos da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Veja, amigos, como tem filhos predestinados. Você viu? Para o pecado. Filhos da perdição, ou seja, do diabo. Veja que eles são predestinados por Deus. Então, veja, amigo, que Moisés pediu misericórdia e compaixão para o povo. Veja o que Deus lhe respondeu. Romanos capítulo 9, versículo 14. Que diremos? Pois que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Versículo 15. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 18. Então Deus se compadece-se de quem Ele quer, e endurece o coração de quem Ele quer. Veja, amigo, o que diz no versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso, para a honra, e outro para a desonra? 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então, você viu, amigo, como tem pessoas preparadas para a perdição, ou seja, predestinadas. Veja, amigo, o que também os filhos de Deus foram preparados por Deus. No versículo 23, que diz: para que também desse as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Então, amigos, vamos ver um vaso preparado por Deus para a perdição, ou seja, predestinado. Veja, amigo, em Romanos capítulo 9, versículo 17, que diz as Escrituras: a Faraó, vamos ler de novo, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Veja, amigo, outro que foi predestinado para a perdição, ou seja, filho do diabo, foi Caim, que matou seu próprio irmão e foi errante desde o princípio e não se arrependeu de nada. Veja o que Deus diz a Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Veja que Deus fala a Caim antes de matar seu irmão: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia proceder de mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, você sabe o que Deus está falando?
Ou seja, se referindo neste versículo que diz: se procederdes bem, não é certo que será aceito. Então, Deus está dizendo que, por mais que ele faça o bem, não será aceito. Porque ele é um filho da perdição. Você sabe por quê? Porque tem que amar a Deus com todo o vosso coração. Se todavia procederes no mal, eis que o pecado já à sua porta. Veja, amigo, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que diz: o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor Deus. Então, amigos, há vários, como Salomão, Absalão, a Faraó, Herodes, Judas, tanto é que até a sua vida ele próprio tirou, que nem Saul, que também tirou a sua vida, e vários que foram predestinados para a perdição. Mas, amigos, aqui na terra somos predestinados para filhos de Deus ou para filhos da perdição. Mas, amigo, todos somos livres para aceitar ou fazer qualquer tipo de coisa neste mundo. Temos livre arbítrio. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Veja o que diz. Ora, numa casa grande, não há somente um vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Agora, amigos, veja o que está escrito no versículo 21. Veja o que diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então você viu o que a palavra de Deus está se referindo? Embora você seja um vaso para desonra, e você se arrepender dos seus pecados, ou seja, de suas más obras, e crer em Deus e em seu Filho Jesus de todo o seu coração, você será um vaso para a honra do grande e poderoso Deus, e será preparado para toda boa obra, porque todos temos na terra livre arbítrio, com direito de escolha. Então vamos finalizar em nome de Deus e de seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.